cameraman. 액션. 안녕하세요, 아만다입니다. 저는 27살 브라질 사람이에요. 반가워요. Yay! What? Sim, gente, eu falo essa língua estranha. Que língua é essa? Alguém sabe? Deixa nos comentários então, que eu já quero saber. Hoje eu vim aqui contar pra vocês como, por que e quando eu acabei indo parar numa colônia coreana e como isso influenciou na minha vida até agora, os meus 27 anos. Então agora eu vou pedir pra minha super produção de uma pessoa, eu mesma, soltar minha vinheta pra gente começar a contar essa história. Bom, gente, então como essa história louca começou? Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda Mitty, eu tenho 27 anos, sou brasileira, obviamente, e eu cresci numa colônia coreana. Como tudo isso aconteceu? Eu me mudei pra São Paulo quando eu tinha em torno de 9 anos, e aí um belo domingo ensolarado, os meus pais resolveram sair pra procurar um açougue. Eu morava na região da Vila Madalena, e aí foram meus pais lá no carrinho procurar um açougue, e aí do nada minha mãe começou a gritar: "Mô, para o carro, eu achei uma igreja!" Aí meu pai falou: não tem igreja aqui, a gente já procurou no bairro. Não, tem uma igreja, para o carro. Meu pai parou o carro, minha mãe desceu, foi até a porta da igreja, voltou e falou pro meu pai: nossa, amor, acho que não é uma igreja, porque tá tudo escrito em japonês, então não sei o que é. Aí nessa hora, desceu uma pessoa e chamou minha mãe e falou: viu, você tá procurando uma igreja, que é uma igreja, tal, não sei o que, porque ele ouviu a conversa dos meus pais no carro. E aí minha mãe falou: mas tá tudo escrito em japonês. Aí o cara falou: não, tá escrito em coreano, na verdade, e a gente tem culto todos os dias em português no horário X. Você não quer conhecer a igreja? Só que era um domingo, tipo, já tava quase no horário do culto, minha mãe tava literalmente de pijama, e ela falou: não, tudo bem, a gente volta na próxima semana. E aí esse tio conta que quando meus pais foram embora, eles pensaram: nossa, eles nunca mais vão voltar, tipo, já era, perdemos esse casal. E meus pais voltaram pra casa. Posto isso, estou eu em casa, linda e maravilhosa, no próximo domingo, e minha mãe acorda e fala: filha, a gente vai para a igreja. Eu falei: Nossa, que legal, que igreja que é essa? Cheguei na porta da igreja, vi tudo aquilo escrito em japonês, porque, né, quem olha uma escrita asiática sempre acha que é japonês. E quando eu cheguei na igreja, literalmente só tinha eu de brasileira e os meus pais. Na verdade, tinha mais duas famílias de brasileiro, mas era uma igreja de coreanos. Então era uma pequena comunidade onde a minha família foi literalmente a terceira família de brasileiro que começou a frequentar a igreja. Então eu comecei a frequentar essa igreja com mais ou menos 10 anos de idade. Eu era muito nova para participar do culto e muito velha para fazer escolinha de criança. E aí, nesse caso, não tinha o que fazer comigo e com meu irmão. Sim, eu tenho um irmão. E aí, as tias me colocaram na aula de coreano. Então, gente, literalmente, da noite pro dia, eu estava aprendendo coreano. Tipo, o quê? Eu nem sabia o que era isso. E aí, eu lembro que eu comecei a aprender Hangul, que é o alfabeto coreano, né? Então, eu fiquei lá, A, Ya, I, Ni, né? Fiquei aprendendo todo o Hangul, o alfabeto. Eu lembro que tinha caligrafia, aí de um domingo para outro eu tinha que levar o livro, todo feito de lição de casa. Aí eu lembro que eu aprendi minha primeira música em coreano. E eu aprendi as coisas básicas, tipo, 안녕하세요, 안녕히 계세요, 안녕히 가세요, 감사합니다. Tipo, as coisas mais básicas do dia a dia. E logo em seguida eu já comecei a frequentar o culto. Então, eu não cheguei nem a fazer um ano de escolinha. Eu fiz uns 4 meses de escolinha. Foi bem pouco, na verdade. E aí, a gente começou a frequentar o culto e também começamos a treinar dança na igreja. Então, as aulinhas de coreano meio que foram banidas, assim. A gente não tinha mais. Começamos a fazer outras coisas. E aí, nessa igreja, era literalmente eu e meu irmão, de brasileiro, da nossa idade, e o resto eram todos coreanos. Então, acabou que eu cresci com coreano desde pequena, né? A minha melhor amiga, linda e maravilhosa, que eu já falei pra vocês, a Esther, ela é coreana. E a gente se conheceu na igreja, junto com outros amigos também que eu tenho até hoje, que a gente se conheceu na igreja.
E aí você me pergunta, Ah, tá, mas como isso influenciou na sua vida? gente, pensa que todo final de semana, todo sábado, todo domingo, eu estava sempre comendo muita comida coreana, ouvindo música coreana, porque tava na época do Big Bang, tava na época de vários grupos antigos do K-pop, H.O.T, assim, tava super bombado. E a gente fazia a dança. A dança era música em inglês, né, na verdade, só que a gente sempre assistia muito clipe, assim, de música coreana também, e aí eu comecei a assistir drama. Então, toda a minha base cultural da minha infância foi tudo influenciada com coisas coreanas. Então, eu comecei aí esse monstrinho no meio da colônia começou a ser criado. Eu lembro que eu sofria muito bullying. Por isso, porque na época de escola, meus amigos achavam muito zoado que eu só andava com japonês, ai, que eu só assistia coisa japonesa, que eu só comia comida japonesa. E aí eu cresci sempre ouvindo essas coisas, mas pra mim era muito normal porque eu tava com os meus amigos, então eu não me importava se eles eram japoneses ou coreanos ou brasileiros. O que importava é que eu tava com os meus amigos, então pra mim, tanto faz, né? Eu fiquei nessa igreja cerca de 10 anos, então eu passei minha pré-adolescência inteira e a minha adolescência nessa igreja, que foi aonde eu comecei a ter contato também com pessoas de outros países que eram coreanos. Então vinha muita gente dos Estados Unidos frequentar nossa igreja, e aí eles falavam bem inglês, obviamente, porque eles moravam lá, mas eu não falava muito bem inglês. Então, como que de fato eu aprendi coreano, eu aprendi a entender assim coreano? A partir dos dramas, né, das novelas coreanas, eu assistia novela coreana com legenda em inglês, porque naquela época não tinha legenda português, não tinha Netflix pra me dar o drama lá todo traduzido. Então, através de drama que eu assistia com legenda em inglês, eu aprendi tanto inglês como coreano. E aí eu lembro que essas pessoas dos States, elas vinham pra cá e elas conversavam em coreano comigo e faziam um teste. Ah, deixa eu ver se você sabe o que eu tô falando. Aí elas falavam tudo em coreano e eu falava em português ou inglês. Ah, você falou isso, isso e isso. Elas, nossa, parabéns, é isso mesmo. E isso foi me motivando bastante, que eu fiquei, nossa, realmente, eu tô entendendo muita coisa. E acho que quando você fica num ambiente que muitas pessoas falam uma língua diferente o tempo inteiro, o seu ouvido é muito mais sensível. Então, tinha muita coisa que eu aprendi porque eu aprendi. Eu não sei em que momento eu aprendi, eu simplesmente aprendi assim. Ah, mas você fala coreano fluente? Não, gente, não falo coreano fluente. E na verdade eu sou muito, 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 muito tímida pra falar coreano. Quando eu tava na Coreia, pra mim foi um desafio, porque eu tinha que falar, né? Não tinha outra língua. Então eu misturava muito coreano com inglês, assim, porque eu ainda tenho uma barreira muito grande de conseguir falar. Mas eu estou quebrando isso aos poucos, tá? E é isso, gente. Esse é um pouquinho da minha história. Então, passei a minha infância, pré-adolescência e adolescência numa comunidade coreana. Eu acho que essa época da nossa vida é muito importante pra gente começar a construir a base de tudo aquilo que a gente gosta. Então, a pessoa que eu sou hoje vem muito de toda a influência que eu tive da minha criação, assim, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu não vivo sem comida coreana. Eu tenho que comer toda semana, eu sinto falta, assim, de comer. É uma coisa muito louca. Eu raramente escuto músicas, assim, americanas, tá? O meu Spotify é tudo música coreana. Não é só K-pop, eu gosto muito de K-rap, então Show Me The Money, eu sou muito fã. E também programas de entretenimento, então eu gosto muito de ver programas bobinhos, é que programa de entretenimento coreano é uma coisa muito única, e eu sou muito viciada nisso também. Então é isso, é o meu jeitinho. What? Espero que vocês tenham entendido, é uma pequena introdução sobre mim, porque né, muitas pessoas pediram para me conhecer mais. E futuramente eu vou fazer alguns vídeos de quiz também com algumas pessoas para aos poucos ir me apresentando para vocês. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Já deixa o seu like, porque senão você vai esquecer. Se inscreve no meu canal, por favor, e comenta bastante e compartilha com seus amigos. Tá bom? Muito, muito obrigada, gente. Super beijo. Tchau!